40 anos da Rádio Comercial, com muitas personagens, personalidades, grandes nomes da comunicação em Portugal que por aqui passaram, naturalmente. José Nuno Martins é uma dessas pessoas, com uma longa carreira que toda a gente conhece na rádio, mas também, sobretudo, até na televisão. A sua história começa também, cruza-se com a Rádio Comercial, claro, alguns anos atrás. E eu começava até por aí. Como é que é agora este regressar aqui? Que sentimentos é que lhe desperta? O Horácio, que era um poeta latino, um poeta bucólico, diz uma coisa gira: visita ad loca infecta. Parece que vamos visitar locais infectados, mas o conceito é próximo disso. Eles são os infectantes do nosso coração, esses lugares onde vamos por vezes. Eu, quando aqui cheguei, senti o coração tocado e a cabeça também, tocado pelas memórias, não é? E digo-lhe isto um bocadinho comovido, é natural. Também já há muitos anos que não vinha, não assistia a esta transformação da arquitetura de interiores que aqui está feita, quer dizer, era um edifício completamente diferente, a cor era diferente, agora as cores dominantes são outras, os espaços são outros. É curioso que me parece, porque eu cheguei aqui menino, e, portanto, a memória que tenho é a memória mais remota. Cheguei aqui menino de 14 ou 15 anos. Vinha visitar amigos que já trabalhavam aqui. E entrei aqui em 63, portanto, tinha 18 anos. E era mais baixo do que sou hoje. Porque cresci até aos 20 e tal. Isto é mais pequeno do que na verdade me parecia na altura, sabe? Foi a primeira sensação. São lugares que infectaram o meu coração. Tiveram muita importância para a minha vida estes lugares, que eu vivia aqui muito profissionalmente. Costumo dizer que eu não sou um bom contador de histórias, não tenho aquelas histórias engraçadas, mas conta só uma. Não tenho muitas, porque eu vivi isto de modo tão intenso e tão vocacionado para o que tinha que fazer e para me superar e para... que não tenho histórias, não ligava a mais nada. Vivia isto muito a correr, muito intenso? Muito intenso. Depois tinha que me ir embora porque tinha que estudar ou tinha que ir para as aulas. Agora, os meus grandes amigos trabalhavam comigo, eu trabalhava com eles, melhor dizendo, eu era sempre o mais novo de todos. E pronto, e vivi aqui momentos muito bons, quer dizer, muito bons ainda como Rádio Clube Português e depois também como Rádio Comercial. Foram tempos muito exaltantes, a seguir ao 25 de Abril. Foi o início da Rádio Comercial, praticamente. Sim. Com outros grandes nomes da comunicação. Sim, é impressionante, a constelação que é impressionante. Pensar nisso, houve uma vez, o João David Nunes foi o primeiro diretor da Rádio Comercial e que é meu amigo de sempre. Eu contribuí muito para que ele viesse trabalhar para a rádio, na equipa radiofónica do Liceu. Embora, sendo ele mais velho, eu antecipei-me, vim mais cedo e, portanto, puxei muito pelo João, porque somos muito amigos e éramos muito companheiros. Eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Somos mesmo amigos. E lembro-me que a certa altura o João, já diretor conceituado, consagradíssimo da Rádio Comercial, tive uma ideia de pôr um apresentador. Havia um concorrente extraordinário do outro lado, o António Sala, de quem sou também muito amigo. Não é? E o João queria derrotar o António Sala, mas era impossível. Ele só encontrou uma maneira e conseguimos ali 1 ou 2 dias por semana, isso conseguia. Porque o António fazia das 6 da manhã ou das 6h30 até às 10 da manhã. E o João David Nunes decidiu convidar uma figura, uma estrela, digamos assim. Não era estrela nenhuma, mas os que eram o Neco plus ultra. Era o Carlos Cruz num dia, era o Filho de Gouveia noutra, tudo assim figuras, e lá pelo meio era o Carlos Pinto Coelho noutra, e era eu, e era falta-me não me lembro, e aquilo primeiro um, depois outro, às tantas eram aos 5 dias a batermos um Sala, não é? O nosso amigo Sala. Mas éramos todos muito amigos, sabe? Mas já havia na altura essa... profunda rivalidade. Era? Sim. Mas saudável ou aquela coisa de... Não é como hoje, não. Profunda rivalidade, mas depois grandes almoços. Todos juntos, amigos e... O Sala também é muito dado ao convívio e à amizade, não é? Mas era o grande campeão da audiência, e é bom que as pessoas tenham noção. Enquanto hoje há tantas estações de rádio, ele era a soma de todas. Acompanhia lá em casa durante as manhãs, não é? Sim, absolutamente.
E a pouco e pouco, com essa atitude cirúrgica do João David Nunes, pouco e pouco a comercial foi. E hoje a gente sabe que continua a luta. Quem se está a distinguir é a comercial, de facto. Essa luta faz-se muito com base na música que se dá aos ouvintes. Sente falta de palavra na rádio ou não? Não, nenhuma. Na comercial não sinto falta nenhuma e encanta-me isso porque é um prazer ouvir melhor do que naquela altura, que era tudo programas de autor, uma música não sei. Aqui há tendências, se calhar os meus gostos musicais são hoje diferentes do que eram, mesmo hoje, escolheria outras coisas, mas acompanho, porque eu quero é ouvir a palavra, não? Eu quero é que a rádio me conte histórias, não é? Exatamente. Isso é o princípio básico. E na altura, o José Nuno contava histórias também, sobretudo, e olhando para os programas que teve na rádio comercial, olhando para os cantores do rádio, contava muitas histórias que estava ali a apresentar, daquelas músicas, daquelas bandas. Sentia que estava ali quase a fazer escola? Não. Não, de maneira nenhuma. Eu estava ali a comunicar com muito prazer coisas que eu estudava muito. Chapa ganha, chapa gasta. Todo o dinheirinho que eu ganhava muito dinheiro, era para me meter num avião 5, 6 vezes por ano e ir para o Brasil e descobrir o Brasil, a imensidão e o orgulho de falarmos português a tantos quilómetros de distância e de conhecermos coisas que tinham a ver connosco, umas, outras que eram muito afastadas de nós, mas... E pronto, eu fui muito bem recebido, tive a sorte de ser iniciado ao Brasil muito cedo pelo meu pai, pelos meus pais, que também não tinham nada a ver com o Brasil, mas que me levaram ao Brasil e que muito cedo, menino, e depois mais tarde os caminhos da faculdade, a literatura, o professor Nemésio, o professor Vitorino Nemésio, que foi o meu mestre, era uma pessoa extraordinária, absolutamente extraordinária, e incitou-me ele próprio a estudar mais e a ler mais e a ir mais e a conhecer mais. E eu vivi coisas absolutamente únicas e tinha um prazer inaudito em cada vez mergulhar mais na cultura brasileira, na música, na arquitetura, na comida. Depois sentia quase essa necessidade de partilhar aqui com as pessoas. Mas, no seu ponto de vista, o que é que justificava o sucesso daqueles programas na altura? Falávamos desse, mas podemos falar do interior. É uma coisa que era óbvia, porque sempre houve uma relação muito grande entre portugueses. Não havia família portuguesa que não tivesse um primo, um tio, um avô a viver no Brasil. E muitos artistas vinham nos anos 40, nos anos 30, nos anos 50, atuar ao Parque Mayer. Era muito comum. O meu pai, quando eu era pequenino, mesmo, cantava-me canções do Catulo da Paixão Cearense. E eu recuperei isso porque sentia uma espécie de memória antiga, que eu não sabia dizer de onde nem como me chegava, mas que estava latente, estava presente, estudei-a e foi como faca e manteiga para o público. Ninguém conhecia música brasileira, ninguém. E eu especializei-me nisso, de facto era a única pessoa que se interessava por isso. E ficou uma marca, o Cantores do Rádio foi uma marca da rádio, não é? Muito disso, não é? Foi um projeto longo, durou anos. Exatamente. Aqui. Teve outros, falávamos de interiores há pouco. Sim, tive o mais engraçado de todos foi o Cidade Elétrica, chamava-se. Era um programa dedicado à cultura que aí vinha, à informática, as coisas estavam nascentes, ao conceito da web, que era uma coisa apenas académica e militar na altura. Falava disso, falava dos grandes teóricos, do Adorno, do Benjamin, enfim, era um programa de uma cultura que estava a nascer, estava assim numa mudança dos 70 para os 80. Foi um programa, não durou muito tempo, era um programa esquisito, mas era um programa experimental quase. Ficava nessa questão do feedback das pessoas. Na altura chegavam muitas cartas postais. Era mais difícil se calhar reconhecer na rua, não é? Do que hoje toda a gente conhece, as pessoas estão por trás dos microfones. Sim. Mas havia esse carinho dos ouvintes que chegava aqui. Sabia. Isso há sempre. Agora também há muito, eu sei que há. E as pessoas, isso toca profundamente as pessoas, não é? Nem as pessoas, nem vocês sabem o que isso toca às pessoas. Quem está aqui, a gente está aqui o litro, não é? Eles dão o litro, eu dei o litro, todos damos o litro, neste sentido de sermos
afetuosos com aquilo que fazemos, connosco próprios, para que tudo corra bem. Portanto, quando recebemos um feedback, Paulo, você sabe. É fantástico. É fantástico. Há bocadinho dizia que não é propriamente um homem de histórias, de guardar histórias para contar. Mas há assim alguma em particular? Não posso deixar de fazer esta pergunta. Eu lembro-me da primeira, porque ela fica... marcou-me profundamente e eu fiquei irritadíssimo com eles, depois tornaram-se grandes amigos meus. Nós, para entrarmos na rádio, tínhamos que fazer provas de voz. Aquilo era um ritual em que os mais velhos esfregavam. Hoje vem um rookie, não é? Então, a mim tocou-me explicarem-me já em pleno estúdio. Para já fizeram-me esperar dentro do estúdio, não sei, 1 hora, talvez. E eu sentia-os ali no outro lado do aquário a falarem uns com os outros e tal, tudo muito sério. Eu não percebia que não se ouve nada quando se fecham as portas. E eu aqui sozinho, há uma luz branca, teto, não é uma luz agradável como esta agora, não, é uma luz branca, fria, e eu estava com frio, eu estava inquieto, era um puto, não é? E ao fim de 1 hora lá entraram 2 de rompante. Bem, vamos então iniciar, você já sabe, tem que ler um texto, tem que improvisar, foi 5 minutos, mas improvisar sobre o quê? Tenha calma. Tratavam-me mal. Tenha calma. Uma coisa de cada vez. E depois tem que ler em francês e inglês. E o que é que você fala mais? Alemão? Não falo alemão. Agora, para já, vamos tratar da sua postura. Você tem que ter um peso, porque está com a voz muito grave. Para a voz ficar um bocadinho mais, tem que ter um peso. Vamos lhe pôr um peso no pescoço. Então, mas não lhes perdoo isto, que eu fiquei mesmo magoado com aquilo. Achei que era uma ofensa que me faziam, mas então penduraram um microfone melódia, que pesava para aí 1,5 kg ou 2 kg, para eu ficar mais inclinado, como um colar, não é? O microfone era um bajolo, era um tijolo deste tamanho, não é? E eu tive a dizer, agora você não levanta o pescoço, porque senão fica com a voz muito grave. E ali estive. E não percebeu na altura que era brincadeira. Percebi, mas eu não podia fazer nada. Porque é que eu queria o lugar, claro. E consegui. Mas pronto. Uma boa forma de receber os mais novos, não é? Temos uma comercial com uma liderança confortável. O que é que lhe parece esta comercial nesta altura? Parece-me que é um desafio para as pessoas, quer dizer, é um desafio para o ouvinte, em primeiro lugar, que é, no fundo, o cerne de tudo, mas não deixa de ser um desafio para os profissionais, porque vocês atingem aqui valores e créditos no dia-a-dia, no dia seguinte tem que fazer melhor ainda, não há descanso. Isto, quando fundei, eu fui o primeiro diretor de programas da TVI, e houve uma festa quando se pôs a estação no ar e tal, uma festa e muitas rezas, eles rezavam muito, uma grande festa ali e tal, e eu disse assim, calma, amanhã é outro dia e agora é todos os dias. Porque isso é que é o difícil, e na rádio é assim também. Quer dizer, o grau de naturalidade só pode ser um desafio. Eu lembro-me que era desafiante. A rádio já resistiu à televisão, agora tem internet. Qual é que acha que é o futuro da rádio e o papel que a rádio tem? Mix. Hoje não. Hoje o ouvinte, o leitor e o espectador estão em todo lado, a toda a hora. Portanto, é um mix. Ninguém se converte definitivamente só a uma. Nem à web, não há olhos que aguentem, não é? Nem à televisão. Já era aquela coisa de ver o telejornal às 8 da noite. Há dentro de cada meio as suas próprias variantes, que são elas próprias mutantes e variáveis conforme a tua própria decisão de espectador, de leitor e de ouvinte, não é? Isso é um fantástico mundo este. Eu acho que isto é muito melhor agora do que era há 30 anos, ou 40, ou 50, que foi quando eu comecei. Muito melhor. Agora temos tudo. E só se safa quem for mesmo bom. Quer dizer, agora é que não há forma de esconder as deficiências. Não. E quando está algum tempo afastado da rádio, do que é que sente mais falta? Da rádio? Sente-se falta da rádio. É muito... Isto aqui é mágico. Isto aqui
é uma coisa consagrada pelo homem, não há cá coisas divinas nem nada, somos nós, é o que fizemos das coisas que consagra este ambiente, este silêncio e o vórtice do som. No fundo, a rádio permanece, mas a rádio não está sozinha, está, como se vê, com o dispositivo. Estou aqui à frente de 3 câmaras e com uma bela de uma iluminação branca. Tudo é diferente para melhor. E a gente não sabe, nem consegue imaginar como é que vai ser depois da manhã, não é? Amanhã vai que não vá. Mas depois da manhã isto é completamente diferente e sempre ao serviço do homem e do profissional, porque as condições que se têm hoje são incomparavelmente mais divertidas e mais estimulantes do que eram as que tínhamos há uns anos atrás. Isso aí, então, sob esse ponto de vista, do ponto de vista da inside story, daquilo que é cá dentro, sem que o espectador, ou o ouvinte, ou o leitor se apercebam, é muito mais simples, mas porque está à mercê de todos nós, a competição é, com certeza, muito mais dura do que era no meu tempo. 40 anos de rádio comercial, e o José Nuno Martins faz parte da história da rádio comercial. Isso não faz, certamente. Há pessoas muito mais giras e interessantes e com histórias muito mais... E com trabalho até mais árduo. Eu fui sempre um bocado marginal neste sentido, que nunca era a minha vida. A rádio comercial, sim, faz parte do meu caso, da minha coisa pequena, sim. Porque foi determinante. As amizades, os prazeres, as dúvidas, os desafios marcaram muito a minha vida. Marcam a minha vida até como ouvinte. Claro. Já comentou aquilo que aqui se faz hoje em dia. Terminava com uma mensagem aos ouvintes então da comercial, que estão do outro lado. Bem, ouçam rádio, não é? E já que tiramos a tarde para isso, ouçam comercial. Porque, efetivamente, olha, é a Rádio Líder. É uma rádio confortável. Tecnicamente não falha. E depois o som é magnífico, o estéreo quer dizer, é orgânico. Ouve-se bem na estrada, ouve-se bem na cidade. Isso é muito bom. Portanto, esse tributo os profissionais merecem, porque eles são. Eu testemunho isso quando, tantos anos depois, venho à rádio e vejo que as pessoas estão muito conscientes, cada um no seu trabalho, na sua... Era como eu fazia. Está-se bem aqui. E, portanto, está-se bem como ouvinte, inevitavelmente. Comercial.